Então, vamos lá. Gente, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, iniciamos o nosso segundo dia do nosso curso, Aplicando os Métodos Naturais. Hoje falaremos sobre a fertilidade feminina. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Como eu iniciei alguns minutinhos antes das 9 horas, eu vou aguardar o pessoal chegar, né, devagarzinho. Como meu bebê dormiu rápido hoje, aí já comecei a live longa, né? Falei, é bom que o pessoal já vai entrando, já vai aquecendo os motores, já vai iniciando aqui comigo, não é isso? Lilian, a paz, minha amiga. Boa noite, que bom te ver aqui, viu? Em mais esse curso, certamente você já participou de um, né? E agora está participando novamente, que bom. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Vocês têm que estar fortalecendo, né? A fé de vocês, o conhecimento, aprender mais é sempre bom. E hoje falaremos sobre corpo feminino, o funcionamento da fertilidade feminina, o que é isso, se você já parou para pensar, se você nunca parou, se você não sabe o que é, hoje você vai aprender. E nessa live de hoje também, sobre a fertilidade feminina, nós começamos a compreender como funciona o método de ovulação Billings, né? Tem muita gente me mandando mensagem, Nayara, como funciona esse método? Pessoas que não fazem ideia de como é. Então, hoje, você já vai ter um pouco desse conhecimento. Você já vai compreender como funciona o método. Por quê? Porque o método natural, ele funciona de acordo com a própria fertilidade feminina. Então, uma mulher que reconhece a sua fertilidade, né, que entende o que é a fertilidade feminina, que compreende o funcionamento do seu corpo, que sabe olhar para os sinais que o seu corpo dá, essa mulher vai pegar o método Billings de maneira muito fácil, né? Porque ela já tem aí 90% do caminho andado, agora é só aplicar as regras dentro desse funcionamento da fertilidade, tá, gente? Então, vamos lá. O que eu queria, assim, nesse início de live, enquanto a galera vai entrando, primeiro, eu queria que você convidasse, mandasse essa live para as mulheres aí da tua família, né, para as mulheres da tua paróquia, mulheres que têm interesse no assunto. Não adianta mandar para qualquer pessoa, porque, né, existem pessoas que não querem ser tocadas nessa parte. Então, você não vai desperdiçar essa live e esse conhecimento. Você vai mandar para pessoas que têm esse interesse, né? Mulheres que têm essa sensibilidade, mulheres católicas, mulheres de caminhada. Você envia. Tem muita gente que ainda não tem acesso a esse conhecimento, que ainda não tem acesso a essas informações. Então, vai compartilhando, chama aí todo mundo que você acha que precisa ouvir sobre isso nessa noite. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que ontem, hoje, depois da live de ontem para hoje, eu recebi algumas mensagens, tanto de alunas minhas, quanto por via direct de pessoas que eu ainda não conheço, falando ou que usam o DIU, mesmo já tendo feito a ligadura, né? E pessoas que conhecem alguém que colocaram o DIU ou tomam pílula mesmo depois de fazer a ligadura. E vocês viram lá nos meus stories, né? Eu compartilhei isso com você porque, de fato, isso aconteceu uma vez. Eu contei a história na live de ontem para vocês, né? E eu fiquei, assim, de boca aberta. E aí, quando a gente fala uma coisa, a gente descobre que muitas outras pessoas vivem nessa realidade. Então, de ontem para hoje, eu fiquei refletindo nisso, né? Pensando nisso. Falei, gente, o que levam essas mulheres que já fizeram a laqueadura, tá? Eu gosto de ressaltar aqui que eu não estou falando para você fazer a laqueadura, né? Laqueadura não é para ser feito. Laqueadura é um processo de automutilação. Você tira, você corta, você arrebenta um órgão seu que é perfeito. É a mesma coisa que você fala,
quero esse dedo não, sabe? Ele está me atrapalhando, vou lá e vou cortar. Isso é um pecado, né? A laqueadura é um pecado grave. Nós não devemos fazer, ela te esteriliza, tá? Não é natural. Mas algumas mulheres já fizeram a laqueadura e mesmo assim elas colocam DIU, elas tomam remédio. Aí eu fui perguntando, mas por que a pessoa toma? Ah, Nayara, porque tem um fluxo muito intenso, né? Porque eu tenho hemorragia e coisas desse tipo. Tá, tudo bem. O que é hemorragia, né? Gente, hemorragia é um sangramento muito forte, né? Você, assim, você chega a ficar anêmica. Você, sei lá, usa um pacote de absorvente, daquele, sei lá, de 16, né? Você usa mais que um em um dia, né? E no outro dia muito também, sabe? Então, assim, se você tem um sangramento forte, é normal durante o ciclo menstrual. Se você tem um sangramento de 5 dias, é normal durante o período menstrual. Eu vejo que a maioria dessas mulheres que reclamam, nem todas elas têm, de fato, hemorragia. O que acontece é que a mulherada não quer nem sangrar mais. E aí você vai se queixar com o seu ginecologista. Ai, doutor, tô tendo hemorragia, sangramento muito forte, eu não consigo trabalhar, me incomoda. O que o médico faz? Sim, amor, tô gravando no Zoom, sim. O que o médico faz? Ele vai te prescrever o que ele já prescreve para todo mundo. E antes era um anticoncepcional. Só que agora o médico, ele gosta de prescrever o DIU, porque ele também ganha colocando o DIU, te vendendo o DIU, né? E é o que está em alta no momento. Então, tem uma leva aí de mulheres que fizeram a laqueadura para não engravidar e estão usando pílula. Para mim, isso é assim, isso é o cúmulo do absurdo. Sabe? Você não faz ideia do mal que faz para o seu corpo. Você não faz ideia dos problemas de saúde que você pode ter, cisto, dor de cabeça, trombose, tudo que nós falamos na live de ontem. E você toma, sabe? Você assim, você não aguenta um sangramentozinho, sabe? A sociedade de hoje, gente, me desculpa, não é todo mundo que está aqui, né? Eu sei que não, mas assim, a mulherada não quer nada mais hoje em dia, sabe? E, gente, é preciso ter força para viver as dificuldades diárias. O que é uma menstruação que dura 2, 3, 4, 5 dias? E aí, por falta de conhecimento, talvez, você vai ao extremo, você vai lá e põe o DIU para não menstruar. Isso é o cúmulo do absurdo, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Vamos falar sobre fertilidade feminina. Vamos falar sobre o que interessa, né? Sobre o tema que você, mulher, está aqui. Então, vamos lá, gente, recapitulando, né? Na live de ontem, o que nós fizemos? Nós fortalecemos a base. O que é a base? É o conhecimento que vai dar sustento à nossa decisão, né? Então, você que está aqui, a maioria das mulheres que estão aqui são católicas, ou se são protestantes, estão aqui também por motivos parecidos, porque não querem cometer abortos ocultos. As mulheres católicas estão aqui também por isso e porque descobriram, de alguma maneira, que usar contraceptivo é pecado grave, que um casal que usa contraceptivo não pode comungar, que está cometendo pecado grave, pecado contra o mandamento da lei de Deus, e isso te afasta da comunhão, te afasta da vida sacramental, né? Muitas pessoas estão aqui por causa disso, e louvado seja Deus por isso. Então, ontem, nós fortalecemos a nossa fé, nós entendemos por que a igreja nos orienta a não usar contraceptivos, né? Nós aprendemos o mal que os contraceptivos fazem ao nosso corpo. Nós aprendemos que essa não é uma opção para nós. Falei ontem também que a sociedade viveu toda a história sem os contraceptivos. As mulheres aguentavam a sua menstruação, as mulheres viviam a TPM, não tinha como interromper isso.
E só da década de 60 para cá foi que essa indústria avançou. Então, se você não acompanhou a live de ontem, você vai lá no meu canal do YouTube, Família Último Campo de Batalha, assiste, porque ela é essencial. Se você ainda está fraca, né? Igual a colega colocou aqui, eu ia fazer ligadura, mas desisti. Não, de fato você tem que desistir. Se você ainda pensou que desistiu por bobeira, você assiste a live de ontem que você vai ver que a laqueadura não é uma opção. É um ato abominável, né? É uma esterilização direta. Não nos convém. Não é bom para o casamento. O casamento precisa ter uma abertura à vida. O casal precisa viver a sua fecundidade. Isso enriquece o casamento, a vida conjugal. Isso é como se florisse o seu casamento, a fecundidade, a fertilidade. Um casal que se esteriliza, ele esteriliza tudo. Né? A vida do casal fica estéril. Eu tenho diversos testemunhos para contar aqui. Né? Mês passado fiz uma live com uma colega e ela, entre lágrimas, falava que fez laqueadura, ela é até protestante, né? Mas que se arrepende amargamente, né? E que sofre as consequências diárias, né? De arrependimento, de que não queria ter feito, mas que no caso dela já era irreversível por causa da idade. Tem uma amiga também que fez a reversão da laqueadura, né? Depois que descobriu que era pecado grave, né? Reparou o seu erro, tá bom? Então, laqueadura não é uma opção. Nós ontem falamos sobre isso. Hoje você vai aprender como funciona o seu corpo. Veja, nós somos mulheres. Fomos criadas mulheres, né? Deus criou Adão, depois, a partir de Adão, Deus criou Eva. E quando Deus criou Eva, Deus já sabia que nós existiríamos. Então, ali, Deus já criou toda a fertilidade feminina para que o casal pudesse, homem e mulher, se unir e gerar filhos para Deus, tá? Então, Deus criou o útero de Eva, os ovários, a fertilidade, tudo. E de lá até aqui, nós caminhamos com a nossa fertilidade feminina, que é desde sempre. Percebe isso? Então, a mulher tem a sua fertilidade própria, que eu e você sabemos é bem diferente do homem, né? Homem não tem útero, homem não pode gestar, né? Carregar uma vida, desenvolver uma vida. Somente nós, mulheres, temos ovários, trompas, útero, somente nós carregamos o bebê. E Deus assim quis fazer, né? Então, eu quero que você olhe para a sua fertilidade e reconheça ela nessa noite como algo muito precioso, né? Deus quis conceder a nós, mulheres, a graça de gestarmos, de carregarmos uma vida, né? De dar à luz e de, ali em nosso corpo, carregar um filho de Deus. Essa nossa fertilidade, ela funciona de uma maneira específica, muito semelhante em todas as nós mulheres, porque é fisiológico, totalmente diferente da fertilidade masculina, né? Veja, você que é casado, você sabe que seu marido, se ele é saudável, ele é sempre fértil, né? Um homem é capaz de engravidar uma mulher todos os dias, se aquela mulher estiver fértil, percebe? O homem saudável tem uma produção de espermatozoide diária, certo? A mulher não. A mulher não é fértil todos os dias, ok? Anotem isso, gente. Se vocês estão aqui com papel e caneta, se você está aí na sua casa prestando atenção, essa é uma parte que eu quero ressaltar para vocês. Porque muita gente nunca parou para pensar nisso. E isso é muito simples. A mulher não é fértil todo dia, ok? Parece uma bobeira, mas a maioria das mulheres acham que, se tiverem relação sem o uso de pílula, sem preservativo, sem DIU, vão engravidar.
Quando a gente fica com esse medo de ter o ato conjugal com o marido e engravidar em qualquer ato, é porque, no fundo, a gente acredita nisso, que a mulher engravida qualquer dia, qualquer momento. E não é assim. A fertilidade da mulher é cíclica. O que é isso, Nayara? O que significa uma mulher ser cíclica? Você e eu, todas nós temos um ciclo. A nossa fertilidade, ela não é como a masculina, igual todos os dias. A nossa fertilidade, ela é cíclica, como um ciclo mesmo, ó, que vai e volta, sempre passa pelos mesmos lugares, percebe? Se você faz um círculo aí, você vai perceber que seu dedinho, ele vai sempre passar pelos mesmos lugares, ok? Assim é a nossa fertilidade, cíclica. E quando começa esse ciclo? Então, mais uma coisa aí para você anotar, para você ficar esperta e para você não ficar me perguntando isso todos os dias. Quando começa o ciclo? Quando começa o seu ciclo? O seu ciclo começa no primeiro dia da sua menstruação, tá? O primeiro dia do seu ciclo é o primeiro dia da menstruação. Anota aí. Nayara, a menstruação é aquele dia do início, daquela coisa marrom? Não. Primeiro dia da menstruação, primeiro dia de fluxo intenso, sangue mesmo. Aquele dia que você olha aí, preciso pôr o absorvente, que tá jorrando. Esse é o primeiro dia da menstruação. Você conta lá, hoje é dia 12, sua menstruação desceu hoje, primeiro dia do seu ciclo, tá? Seu ciclo começou aqui. Aí você vai ficar lá, aqueles dias menstruada, de 3 a 5 dias, né? Cada mulher aí com a sua variação. Depois que a sua menstruação acaba, você entra em uma fase, que é a chamada fase folicular, né? O que é essa fase? Essa fase, ela antecipa o período fértil, tá? Então, quando acaba a menstruação, vem a fase folicular. E aqui, gente, eu quero fazer um parêntese, tá? Então, assim, ó, a live de hoje, gente, é para ficar ligada, tá? Não é para dispersar, porque senão vocês vão se perder, porque hoje é um conteúdo de verdade, tá? Hoje vocês vão aprender sobre o ciclo de vocês, isso que é atenção, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir um parêntese enorme aqui, depois eu volto para a fase folicular. Cada mulher, cada uma de nós aqui, vai ter o ciclo de um tamanho. O que é um tamanho? A duração dos dias. Eu tenho um post aqui que foi compartilhado hoje com vocês, né? Ciclo curto, médio e longo. Então, depois você dá uma olhadinha lá nesse post, tá lá no meu feed. Né? Algumas mulheres têm o ciclo curto, ou seja, a menstruação delas vem mais de uma vez, vem 2 vezes no mês. Às vezes vem um mês, e vem no iniciozinho do mês, e no finalzinho do mês, aí no outro vai vir só um. Não tem problema, essa mulher, às vezes, ela só tem um ciclo curto. O que é o ciclo curto? Ele vai de 21 a 28 dias. Então, é um ciclo curto. Veja, se calhar o seu ciclo for de 21, 22 ou 23, a sua menstruação vai vir 2 vezes no mês mesmo. E não tem problema nenhum, você só tem um ciclo curto, ok? Tem mulheres que têm um ciclo médio, de 28 até 34 dias. É o que toda mulher quer ter, né? Hoje uma aluna minha me perguntou, Nayara, eu preciso ter o ciclo certinho? Minha menstruação precisa vir sempre dia 12? Não, gente. Não. Não, não e não. Esquece essa coisa de certinho, de 30 em 30, de 28 em 28, sabe? Nem um mês é certinho. Tem mês que é 30, tem mês que é 21, fevereiro é 28. Por que sua menstruação tem que vir todo dia 12 ali correto? De onde que se tirou essa ideia? Da onde? Vou contar para você da onde? Da pílula. Porque você começa a tomar pílula, você toma 28 comprimidos, 21, né? 21 para tantos dias depois da sua menstruação. É daí que vem a ideia de que a coisa tem que vir exatamente naquele dia,
Porque quando você toma pílula, não é que sua menstruação é certinha, bem. Deixa eu te contar isso, não é. Não é. É porque você para de tomar a dose do hormônio e você sangra. Você nem menstrua, você sangra. Quando você para a pílula, o seu corpo percebe, ué, cadê os hormônios? Aí sangra. O endométrio, bum, desce. Tá? Não é um processo menstrual onde aquele corpo ovulou, aquele bebê não chegou e o útero liberou o endométrio. Não é. Tá? Então, esquece essa história de minha menstruação precisa ser de 28 em 28 dias para eu fazer a mentoria da Nayara, porque senão o método não funciona para mim. Não, nada disso, esquece isso, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu nem gosto de ficar assim, particularmente falando, eu nem conto assim o dia que a menstruação vem. Vem dia 10, sempre vem dia 8. Gente, não. A gente conta e a gente observa o período fértil. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai. Boa noite! Uma galera chegando agora, que bom, batemos 100 pessoas. Vamos lá, gente, vocês que chegaram, compartilhem aí, né, para gente alcançar mais almas, mais mulheres, mais famílias. Vamos lá, tem mulheres que têm ciclos médios e tem mulheres que têm ciclos mais longos. Em média, 35, 38 dias, 40 dias. São ciclos mais longos, tá? Não pode passar muito de 40. Se o seu ciclo passa muito disso, é legal investigar, né? Se passa de 45 dias, por aí, tá? Mas se o seu ciclo é de 38, 39, 36 dias, também não tem problema nenhum. Você só vai ter um ciclo longo, ok? Então, o que nós entendemos aqui? Que cada mulher tem a sua fertilidade própria. Vou voltar na fase folicular, mas eu quero que vocês pensem nisso. Eu, a Simone, a Cecília, a Dani, a Viviane, o pessoal que está chegando aí agora. Eu e você não temos o mesmo funcionamento, sabe? Marcadinho. Apesar da nossa fertilidade ser, né, feminina, ser igual, cada corpo reage de alguma maneira. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. Por que, Nayara? Por quê? Né? Porque eu e você não somos iguais e tal. Por quê? Entenda. Existe a hipófise. É uma região do cérebro que controla a fertilidade. Tá? Então, ela envia comandos, né? Neurônios, tá? Toda essa coisa aí. Ela envia comandos para os nossos ovários para iniciar a fertilidade. Então, veja, a nossa fertilidade vai depender desse início da hipófise, ok? E isso está no cérebro, ou seja, o nosso cérebro ele não vai se ligar em datas. Hoje é dia 10, preciso mandar porque ela precisa iniciar o período fértil. Não. A hipófise vai começar a entrar, a trabalhar, né, a elevar os níveis hormonais um determinado tempo depois da última ovulação, depois da menstruação, aí que o período fértil começa. Ok? Tanto que, em alguns casos, algumas pessoas ficam com a fertilidade baixa porque estão com problemas na saúde mental, né? Então, casos de estresse elevado, de depressão, pode comprometer a hipófise e acabar nos deixando períodos de infertilidade maior, ok? Só para você entender por que a coisa aqui não dá para contar dias. E se não dá para contar dias, não é a tabelinha. O que eu estou falando aqui, nada tem a ver com tabelinha, ok? Nada. Porque a tabelinha, ela é fixa para a Nayara, para a Patrícia, para a Leila, para a Laine, todo mundo, né? Conta ali 10 dias, tantos dias depois da menstruação, aí 10 dias, aí depois está liberado. Isso é fixo. Isso não vai resolver o caso da colega aqui que falou assim, é normal o ciclo longo na amamentação? A tabelinha não vai resolver o seu problema. O método natural de análise de muco cervical vai. Por quê? É normal fazer ciclos longos na amamentação, porque você vai demorar para ter a primeira fertilidade.
E a gente não sabe se você vai demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses ou 1 ano. Vai ser necessário uma observação. Deu para entender? Então tá, vamos embora. Voltamos à fase folicular. O que eu falei? Para quem entrou agora, não ficar perdida, nós começamos com o período menstrual, que é o início do ciclo. Eu falei, gente, quando acaba a menstruação, você entra na fase folicular. Aí eu expliquei os tamanhos do ciclo. Por quê? Mulheres que têm ciclos super curtos, ou se vez ou outra você fizer ciclo curto, você pode sair da menstruação e ir direto para o período fértil. Hoje eu atendi uma aluna que ela teve 1 dia de infertilidade. A menstruação acabou ontem, hoje foi infértil, amanhã ela começou o período fértil. Eu tenho aluna também que o período fértil já começa no último dia da menstruação. Quando a menstruação dela começa a acabar, ela já percebe que a vulva fica muito molhada, lubrificada, e a menstruação vai embora, ela já tem muco fértil ali. Percebe? Então, em mulheres que fazem, vez ou outra, ciclo curto, quando a menstruação acaba, ela já vai começar ali, ou no dia seguinte, ou nos próximos 2 dias, ou 3 dias, o seu período fértil, tá? Em mulheres que têm ciclos médios a longos, elas vão ter esse intervalo maior, esse períodozinho depois da menstruação até o início do período fértil. Tá dando para entender, gente? Ó, menstruação, né? Era bom um negócio para desenhar. Menstruação. Aí a gente tem uma fase aqui. Essa fase aqui, né? Eu tô tentando fazer um ciclo para você ver. Essa fase aqui, ela pode ser pequenininha ou mais comprida. Vai depender da duração daquele ciclo seu, ok? E aí esses dias podem ser inférteis, para quem tiver mais dia, e para quem já entra no período fértil, já vai direto para a fertilidade, tá? De qualquer maneira, depois dessa fase, virá o período fértil. O que é período fértil? Né, assim, nessa live aqui a gente precisa ser bem basicona mesmo, né? Período fértil, gente. Obrigada, Francineide, pelo feedback. Obrigada, minha amiga. Minha aluna. O período fértil é o período onde a mulher está propícia a conceber. É a única fase do ciclo onde a mulher pode engravidar. Tá dando para entender? No período fértil, a gente começa, a hipófise lá do cérebro, lembra? Ela manda comando para os ovários, para a cérvix, e a gente começa a produzir um hormônio, a elevar o estrogênio, que eu falei ontem para vocês, que é o hormônio da fertilidade, né? Esse hormônio que nos traz boas sensações, que aumenta a libido, que deixa a nossa pele mais bonita, né? Geralmente quem sofre com espinha, quando percebe que está no período fértil, a pele fica mais bonita, mais sedosa, por conta da elevação do estrogênio, tá? Então, período fértil é essa fase onde o seu estrogênio começa a subir e você vai estar mais propícia a engravidar. Por quê? Porque aqui no período fértil, você vai produzir muco cervical. Quando acaba a menstruação do ciclo médio, não tem quando acaba a menstruação. Do ciclo médio, o período é um pouquinho maior. Gente, aqui não tem regras, tá? Você pode fazer um ciclo de 28 nesse mês e no mês que vem um ciclo de 25, por exemplo. Existem essas variações, tá? O importante do método natural, que é o que a gente vai falar na live de amanhã a gente vai aprender a se observar, tá? Amanhã a gente vai aprender a se observar. Então, vamos lá. Já respondo sua pergunta, Elô. No período fértil, a mulher começa a produzir muco cervical. Nesse muco cervical, o espermatozoide sobrevive, tá? Então, é esse muco cervical que leva
que faz o espermatozoide nadar, né? Lá da cérvix, da entrada do útero, até as trompas de falópio, para encontrar o óvulo que está sendo liberado lá no seu ovário. Nesse muco fértil, o espermatozoide vive cerca de 3 até 5 dias. Gente, aqui eu quero fazer uma aspas, marca com marca texto, né? O espermatozoide só vive de 3 a 5 dias em muco fértil. Isso significa que se você está no período infértil, o espermatozoide não vai viver 3 dias, ele vai morrer em 2 horas no máximo. Ok? Ok? Deu para pegar isso? Essa sempre é a dúvida de vocês. Então, nesse período fértil, você tem muco cervical, as suas criptas estão abertas, né? As criptas lá na cervix, elas vão se abrindo, como se fosse uma flor mesmo, para que os espermatozoides possam entrar, nadar, sobreviver ali naquele ambiente super fértil, né? Bem molhado, e por isso que a gente nota a vulva mais molhada, mais lubrificada, e a presença de muco cervical no período fértil, porque, de fato, a gente está produzindo, né? A terra ali, nesse período, ela está fértil. Pessoal aí que é eu não sou do interior, por isso que eu não trago muito essa comparação da terra fértil, mas é belíssimo, né? De você comparar, pessoal aí do interior, deve ter muita gente aqui do interior que me acompanha, que a terra fértil, né, para colocar semente, para brotar, para dar o fruto, a terra precisa estar molhada, você precisa regar. Se jogar lá na terra seca, sol, não vai frutificar. Mesma coisa aqui com o espermatozoide, gente. Precisa estar molhado, o ambiente precisa estar saudável, precisa estar bom, né? Precisa estar fecundo. E isso acontece dentro do período fértil. Você só engravida nesse período fértil. Nai, quanto tempo dura o período fértil? Cerca de 6 a 9 dias. Vai variar também de mulher para mulher, ok? Tem mulheres, se você nunca tomou pílula, você é jovem, tem a fertilidade ok, geralmente você vai ter um período fértil mais bonitão, assim que eu falo, né? De mais dias, bem mais visível, né? Agora, se você toma pílula há 15 anos, se você nunca se observou, se você tirou o DIU agora, de repente esse período fértil vai ser menor, a presença de muco vai ser um pouco menor, mas daqui 2, 3, 4 meses, tudo fica normal, né? A sua fertilidade, a tendência é que vá voltando, o seu corpo vai aprendendo a viver novamente, né, sem o efeito dos hormônios artificiais. Vamos lá, gente. Posso fazer, antes de eu continuar aqui, eu quero responder a pergunta, que são de muitas pessoas, né? Posso iniciar o método assim que parar a pílula, né? Quando dá para fazer o método, Nayara, eu tomo pílula hoje, eu posso começar o método quando? Preciso esperar quanto tempo? Bom, você não precisa esperar nada, né? Na verdade, assim, você precisa correr atrás do tempo, né? Você pode parar a pílula hoje, você pode tirar o DIU amanhã, e você já pode entrar na minha turma de mentoria que eu vou abrir amanhã, para você já começar a estudar e já começar a fazer suas primeiras anotações no gráfico. Então, assim que você para a pílula, você já pode começar a anotar, né? Quando você tira o DIU, geralmente as mulheres que retiram o DIU têm um sangramento logo quando tiram, né? Porque aquele corpo estranho sai ali, então você sangra. Então, se você sangrou, assim que acabar esse período, você já começa as suas anotações. E aí, quanto mais tempo de anotação você tiver, melhor para mim, tá? Então, não espera, não, vou parar a pílula no mês, vou começar a anotar um mês depois. Não, tem que começar a anotar imediatamente, porque quanto mais a gente anota, né, mais experiência a gente ganha com a anotação,
com a visualização do nosso corpo, e você vai acabar ganhando mais tempo também, tá? Então, antes da gente falar mais sobre o período fértil e a fase lútea, que é o queridinho de vocês, eu quero falar para quem já está aqui, né, me perguntando sobre a mentoria. Gente, amanhã que eu vou abrir as vagas, amanhã que eu vou explicar como é que é a mentoria. Então, você já sabe o valor da mentoria, porque você já viu lá no formulário, é aquele valor que está lá, né? Amanhã, você já vem com o seu cartão, né? Você pode parcelar em 12 vezes de um cartão, você pode pagar também à vista pelo Pix, que tem desconto. Você vem já aí pronta para adquirir, que eu já vou liberar o link durante a live, né? Mas já venha certa, sabe por quê? Na última turma, eu abri 30 vagas, e aí as 30 vagas não deram, né? Eu tive bem, a procura foi bem maior, né? E tinham também 100 pessoas na live. Para essa turma, eu vou abrir 40 vagas, tá? E mesmo assim, eu acho que não vai dar, porque algumas dessas vagas já foram reservadas, tá? Então, a sua garantia é, vem amanhã para a live já com tudo organizadinho, já conversa com seu esposo hoje sobre o valor. É um valor pequenininho, né, gente? Assim, se você parcelar em 10 vezes, chega no valor, não chega nem no valor da cartela de anticoncepcional, né? Chega na metade do valor, tá? Se você pagar à vista, então tem um desconto aí que fica bem mais em conta, né? Então, assim, já vem preparada para você depois não ficar de fora, porque, de fato, eu não vou abrir mentoria mês que vem, demora um pouco, e as aulas ao vivo já começam na semana que vem, tá? Então, já te prepara para você não perder essa oportunidade de fazer parte, né, desse grupo de mulheres que vem aprender comigo de uma maneira muito clara e simples sobre a sua própria fertilidade e de fazer os acompanhamentos individuais comigo, né? Hoje eu atendi uma moça que falou assim, Nai, eu comprei um curso sobre fertilidade, do Felipe Duarte, muito bom, não sei o quê, mas eu preciso de você. Aí eu falei, esse é o diferencial da minha mentoria, né? Porque você vai ter a oportunidade de conversar 3 vezes comigo e me mostrar o seu gráfico. Você vai falar assim, Nayara, o que é esse dia aqui? O que eu anoto? Né? Cadê o meu negócio? E eu vou poder te ajudar individualmente. Num curso grandão, né? Num curso, você não vai ter essa oportunidade de tirar uma dúvida individual sua. Essa é a diferença de curso para mentoria, tá bom? Então, vamos lá. Quando começa o período fértil, Laiane? O período fértil começa quando você percebe as mudanças na vulva e no muco cervical, tá? Ele pode começar no dia seguinte da menstruação, 3 dias depois, 5 dias depois, 8 dias depois, não importa o número de dias. Ele começa quando você nota a virada de chave ali, né? Quando você nota que você saiu daquele padrão de todo dia, ou daquela secura, ou daquela sensação de úmida com um pouquinho de muco, para algo maior. Você começa a sentir a vulva mais úmida, mais molhada. Quando você vai ao banheiro, tem aquele muco no papel. A Karina é minha aluna, tem que correr, meninas. Obrigada. Aluna fiel é assim, tá na live ainda tá dando força, né? Fala aí, Karina, se vale a pena. Sabe por quê, gente? Desculpa fazer outro parêntese. Karina, tem gente que me conhece no meio da live, eu não sei como, né? Aí elas ficam, ai meu Deus, gostei da Nayara, mas será que esse negócio de mentoria é golpe? Gente, eu atendo, assim, algumas alunas minhas me contam isso e eu morro de rir, né? E tá certo, porque assim, tem pessoas que não entendem, né? Então, vê uma coisa, fica com medo de comprar, né? E eu compreendo, claro, né? Hoje em dia na internet tem muito isso, mas aqui vocês têm a oportunidade de me conhecer, né, gente? De ver minha casa, meus filhos, enfim, e minhas alunas aqui, né? Então, Karina, né, fala aí se é verdade, se você faz os atendimentos comigo, nem sei se ela ainda está online, né? Mas se ela não tiver, tem outras alunas minhas aqui que podem falar, ajuda, né? Ajuda bastante, porque tem muita gente, sempre gente nova chegando no meu perfil e depois as pessoas me contam. Ou às vezes a mulher nem desconfia, mas aí o marido que não viu minha live, ele pergunta, será que isso é sério? Será que é verdade? Né? Muito, muito legal.
Vamos lá. Eu parei na fertilidade, né? Início do período fértil, a Laiane perguntou, né? A gente começa a notar a vulva mais úmida, mais molhada, um pouco mais lubrificada, você vai ao banheiro, a sua calcinha está mais molhadinha, você passa o papel, vem aquele muco mais transparente, mais brilhoso, né? Isso, gente, não é corrimento, tá? Tem um monte de mulher que acha que é corrimento, né? Às vezes vocês vão ao médico e até falam, ai, doutora, acho que eu tô com corrimento. Aí o médico mais espertinho vai perguntar, mas ele fica por quanto tempo? Ah, doutora, dura alguns dias, depois para. Não, não é corrimento. É só o seu muco cervical. O corrimento, ele tem cor e cheiro, tá? Tem odor, não é um cheiro agradável, né? Geralmente ele é mais esverdeado e ele não vai parar. Ele só vai parar quando você tratar. Ih, gente, chuva aí de depoimento, ó, viu? Alunos fiéis são assim, louvado seja Deus, Deus abençoe, viu? Cada uma de vocês. Ah, eu gosto demais, 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 demais dessa nossa interação. Obrigada, meninas. Tá? Então é isso. Vocês fiquem atentas, né, a esses sinais que o corpo de vocês dá. Amanhã eu vou falar sobre o método Billings e aí vou falar também sobre como identificar melhor esse muco, tá? Não é o tema específico da aula de hoje, mas é mais de amanhã. Então, você vai aí identificar o período fértil assim. Ah, que lindo, estou reconhecendo meu corpo tão bem que estou até emocionada. É de fato, né? Como esse conhecimento nos foi roubado, né, meninas? Como hoje a gente tem tantas dificuldades para perceber algo que deveria ser tão natural, né? A amamentação atrapalha na identificação? Não vou dizer que atrapalha, né, Ananda? Não é que atrapalha. Fica menos fácil, tá? Você vai na amamentação, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto. Precisa definir o PBI. Para algumas mulheres, a amamentação vai ser muito boa. Mulher que tem PBI mais seca, ou aquele PBI bem estável. Ah, Nayara, eu estou sempre úmida com esse muco. Só que a gente vai precisar fazer 15 dias de anotação em abstinência, e aí depois você vem para mim e a gente faz a análise desses 15 dias para ver qual o teu padrão de infertilidade dentro da amamentação. Por que eu digo que dificulta, né? Que fica menos fácil? Porque quando a gente está amamentando, a gente não tem o ciclo perfeitinho. Isso assim, você vê, eu ainda amamento, mas eu amamento um bebê já de 10 meses. Ele já come e minha menstruação já funciona normalmente. Então, minha amamentação não tem atrapalhado mais o meu ciclo, né? Isso acontece mais nos primeiros meses do bebê, ou tem mulheres que demoram 1 ano para voltar a menstruar, né? E aí, a gente fica com ciclo longo. Então, você vai querer se encaixar no padrão que eu sempre falo, menstruação, fase infértil, período fértil, fase lútea, e não vai conseguir. Mas dentro da minha mentoria, eu tenho uma aula só para quem amamenta, ok? Ai, gente, não vou contar dos meus filhos hoje, eu tenho live para isso. Hoje, amanhã talvez eu conte, senão se eu falasse, né, as meninas aqui conhecem minha história. Depois, nas aulas ao vivo da mentoria, eu conto minha vida para vocês, gente. Não dá, sabe? Porque se eu for contar a história dos meus 3 filhos, a gente acaba a live. E aí não vai dar, que eu tenho que cumprir aqui meu cronograma, tá? Vambora. Acabou ali período fértil. Nayara, como que eu sei que acabou o período fértil? Você vai perceber que aquelas sensações molhada, lubrificada, muco, nananã, elas regrediram, né? Você foi ali subindo numa escadinha, daqui a pouco, voltei para o normal. Estou só úmida, né? É aquele muco igual, acabou aquela sensação de lubrificada, não estou mais escorregadia, nananã, tá? Só que eu ensino isso direitinho, gente, com mais calma depois, tá? Então,
tem essa queda aí hormonal. E a gente entra no que chama fase lútea. A fase lútea, gente, é um período de 11 a 16 dias em que a mulher não engravida, tá? Então, durante a fase lútea, esse período depois do período fértil, você não engravida mais. Se você não engravidou durante o período fértil, você não vai engravidar. Por quê? Porque aqui na fase lútea, você não vai produzir mais muco cervical. As suas criptas, lembra que eu falei que estava igual flor aberta para receber espermatozoide? Elas se fecham. Ali não tem mais muco cervical, fica mais ressecado. A sua vulva ela fica mais para úmida ou seca, tá? E o mais importante de todos, não tem óvulo para ser liberado. Não tem óvulo maduro. Os ovários estão lá repousando. Não vai liberar óvulo. O óvulo já foi liberado, tá? É cientificamente comprovado que a mulher só ovula uma vez por ciclo, tá? Ai, não vou ovular 2 vezes. Não, você não vai ovular 2 vezes, tá? Ovulou uma vez, só vai ovular agora depois da próxima menstruação, tá? Só depois. Não fique com essa paranoia, porque senão vocês não vão conseguir viver o método, né? Não vai dar. E aí, fase lútea. Gente, fase lútea, amanhã eu vou falar dentro do método, é o período que, para quem faz o MOB para espaçar, é um período totalmente liberado para ter relação. Óbvio, né? Óbvio. Né? O que eu falei para vocês? Vocês vão aprender hoje, vocês vão aprender um pouquinho do método Billis. Por quê? Se você já ovulou, não vai ovular de novo. O óvulo morreu. Ele morre em 24 horas, o óvulo. Não tem muco cervical. Como que você vai engravidar? Mas nem por um milagre, né? Só por um milagre, tá? Porque Deus é Deus, né? Mas assim, cientificamente falando, é impossível haver uma concepção aqui, né? A concepção vai acontecer quando tiver óvulo, quando tiver muco, quando tiver criptas abertas, né? Quando tiver ambiente fértil. A semente na terra seca vai morrer. O espermatozoide, ele vai morrer ali em poucas horas, tá? Então, é isso. O que vai acontecer depois disso? Acabou a fase lútea, o que acontece? Menstruação. Novo ciclo, nova chance. Vai vir um novo... Para quem quer engravidar, né? Quando sua menstruação desce, eu sei que vocês ficam tristes, porque querem que a menstruação não desça, porque queriam ter engravidado. Mas pensa assim, se eu ainda estou menstruando, é porque provavelmente eu vou ovular. Então, agora eu vou iniciar um novo ciclo. E agora eu vou ter uma nova tentativa de engravidar novamente. Isso aí, Karina, tudo de novo, né? A Karina, que já faz o método há um tempo, ela já vê isso. Nai, o primeiro mês de mentoria, ou o primeiro encontro que você teve comigo, né? Foi um pouquinho difícil de anotar, eu tive dúvidas, eu voltei nas suas aulas 1099 vezes, né? Eu ficava com fone no trabalho o dia inteiro ouvindo suas aulas. Mas no segundo, no terceiro, no quarto ciclo, já foi mais fácil. Por quê? Porque as coisas aconteceram novamente, né? De maneira cíclica, tudo aconteceu diferente. Você passou pelas mesmas situações, percebe isso? Você passou pelo período menstrual, depois você pôde viver, né, aqueles dias ali, depois da menstruação, depois você viu o período fértil, aí você sentiu de novo aquela vulva mais molhada, de repente, dessa vez, você conseguiu perceber a sensação de lubrificação, que na primeira você não tinha percebido, né? Você vai passando, você vai vivenciando aquilo de novo. Então, assim, não se preocupa se, por exemplo, você largou a pílula semana passada, aí essa semana você está começando a se observar e está tudo embolado, né? Você não está conseguindo entender. Óbvio que não está, gente.
é a primeira vez que vocês estão fazendo isso, né? E se você está fazendo sem muito conhecimento, vai ser mais difícil ainda. É a primeira vez que você olha para sua vulva, é a primeira vez que você tenta ver se está seca, úmida ou molhada. Vai ser um período de adaptação. Você não vai conseguir assim, primeiro dia, nossa, já sei tudo. Não, né? Vai anotando ali no início, no segundo ciclo, você vai ver que as coisas vão ficar mais claras para vocês. Percebe? E aí, tudo de novo. Você vai se observar de novo, você vai conseguir visualizar, tá? Deixa eu ver aqui o que falta. Amanhã eu vou falar sobre mucos e sensações e sobre o método de ovulação Billings, quando funciona, né? Eu não vou conseguir responder muitas perguntas hoje, mas vou tentar aqui algumas. Eu vi alguém falando algo, né, de desespero, teve gêmeos e nananã, e aí eu não vou responder tão diretamente a pergunta dela, mas vou responder de maneira que geral, para ajudar todas vocês. Gente, você está com medo, né? Você está desesperada, está tirando o dia, está com medo de engravidar, você está largando a pílula e está morrendo de medo de engravidar, né? Eu sei que muitas de vocês passam por isso, né? E eu não quero e não posso desprezar esse sentimento de vocês, né? Porque eu sei que cada família tem as suas dificuldades. Eu sei que cada uma de vocês aqui, de maneira muito individual, tem uma realidade em casa, né? Algumas de vocês têm dificuldade com o marido, algumas de vocês o marido não aceita, não entende, não é católico, bebe, enfim, são N dificuldades. E eu quero dizer para vocês o seguinte, né? O que eu faço, Nayara? Estou com medo, né? Tirei o DIU, parei a pílula, o que eu faço? Você precisa aprender corretamente sobre a sua fertilidade. Você precisa aprender a identificar o seu período fértil, né? Você precisa aprender de verdade, para colocar em prática. Depois que você ganha essa segurança, você vai começando a dar outros passos. E o passo na fé é algo que vai te ajudar demais, né? Então, veja. Você precisa entender que a tua vida, o teu casamento, a tua fertilidade é projeto de Deus. Percebe isso de maneira muito individual? Percebe que os seus filhos são bênção? Tenho certeza que todo mundo que está aqui com medo de engravidar, olha para os filhos que tem e agradece a Deus pelos que tem. Então, entende que você não passa despercebido a Deus. Se você está seguindo o caminho certo, se você está dando esse passo na fé, se você deseja viver a vida sacramental, comungar, está deixando a pílula por causa disso, tenha certeza, a mais pura certeza, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Quem obedece os mandamentos de Deus não erra, pelo contrário, né? Você está seguindo no caminho certo. Esse medo existe por conta do mundo de hoje, né? Por conta do ambiente em que estamos. A nossa falta de fé, total falta de fé, né? Assim, nós vivemos isso, né? Cada dia a gente precisa renovar a nossa fé, né? Eu preciso olhar para a minha fertilidade, para o meu casamento, para a minha família, para os meus filhos e pensar assim, Deus me vê, né? Então, se um filho, nesse momento, não for bom para mim, eu tenho certeza que Deus não vai me mandar.
Agora, se Deus me concede a graça de engravidar, mesmo eu achando que esse momento não era o mais propício, eu preciso agradecer ainda mais a Deus, porque Deus é infinitamente bom. E Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele só quer o que é melhor para nós, né? Você aí, você não é mãe? E você não quer o melhor para o seu filho? A gente que é mãe, a gente tem muito isso, né? Isso é uma coisa que me toca, né? Você vai fazer um mal para o seu filho? Não vai. Eu duvido que você vai dar uma coisa ruim para o seu filho, né? Que você vai, enfim, vai fazer uma maldade contra ele, né? Vai colocar ele num caminho errado? Não vai. Você pode pensar isso de você para com o seu filho ali, aquele bebê, né? Aquela criança. Você não vai. O mesmo olhar Deus Pai tem para nós, né? Deus Pai, Criador, e nós bebês. Você somos bebês no colo do Pai. E Deus nunca vai querer o mal para nós, né? Ele não vai nos dar algo ruim. Os nossos olhos é que não conseguem enxergar a verdade. Por quê? Estamos cegos nesse mundo, né? Estamos aqui imersos nessa cegueira mundana. Percebe isso? Então, Nayara, estou com medo, estou desesperada. A tua fé ainda precisa fortalecer. Percebe? E dentro lá da minha mentoria, a gente trabalha muito essa questão da fé, né? Você vai ter lá todo o conteúdo gravado para você assistir 1.099 vezes na minha plataforma, sobre o método Billing, sobre como colocar em prática. Você vai ter os encontros individuais comigo, onde você vai falar tudo sobre o gráfico. E nas aulas semanais ao vivo, que vão começar semana que vem, a gente vai trabalhar muita espiritualidade. Por quê? A gente precisa se livrar desse medo, precisa exercer a confiança em Deus, né? Quando a gente confia, a gente se abandona. Um casal que consegue confiar em Deus, ele não tem medo de viver o método, sabe? A gente pode até, né? A gente pode até falar, ai, Senhor, não me manda, né? Estou fazendo o método para te passar, Nayara. Tá bom, que bom, tudo bem, eu sei. Quase 100% das minhas alunas fazem o método para te passar, óbvio, né? Mas, se por acaso eu e meu esposo, a gente tiver relação no período fértil e eu engravidar, tudo bem também, porque eu sei que foi vontade de Deus. E eu vou te contar uma coisa, não é porque você teve relação no período fértil que você vai engravidar de primeira. Não é. As chances de você engravidar no período fértil são de 30%. Isso de uma mulher em idade fértil boa, né? De 30, no máximo 35. Depois dos 40 anos, com 40, a nossa fertilidade cai para 0,5%. Então, fertilidade baixíssima. Então, você precisa, amanhã, dar 2 passos, né? E eu consigo trazer isso para vocês. Vou tomar vergonha na minha cara e vou aprender o método direito, né? Vou parar de ficar catando coisa solta, comprando livro teórico que eu não entendo nada, perguntando para minha vizinha como é que funciona. Vou tomar vergonha na cara e vou aprender coisas de verdade, né? Vou lá, entrar na mentoria, não. E vou fazer esse caminho junto com a Nayara de fortalecer a minha fé, né? Gente, a gente não fortalece a fé pensando, ai, Deus, me toca, né? Faz o meu coração pulsar. Não, a gente tem que fortalecer a fé de maneira concreta, sabe? Aqui, ó, concreta, palpável. Como que eu fortaleço a minha fé? Pego os 10 mandamentos, obedeço, olho para o meu casamento e obedeço o que a igreja pede para fazer. O que a igreja pede para fazer? Não tomar contraceptivo, não fazer ligadura. Assim que eu renovo, que eu fortaleço a minha fé, vivendo o que a Santa Igreja Católica manda viver. Acabou. É assim, entendeu? E ali a gente fortalece a fé, né? A gente busca o sacramento e a coisa de fato vai acontecendo. E de fato você vai conseguir fazer um método Billing de maneira maravilhosa. Né? Você vai sentir assim uma mudança na sua vida tremenda.
até na sua relação com seu esposo, né? Você vai perceber uma unidade maior, você vai você vai procurar mais ele, porque a sua libido vai aumentar, né? Você vai ter mais desejo sexual, você vai se aproximar mais do seu esposo, porque vocês vão precisar conversar sobre o período fértil, né, sobre tudo isso. De alguma maneira você vai precisar trazer ele mais para perto de você, seja ele de caminhada ou não. Entende isso? Então, assim, as coisas vão melhorar. Só que você precisa viver essas coisas juntas. Não dá para fazer o método puro, né? Querendo, sei lá, 500.000% de certeza, né? De tudo. Ah, Nai, aproveitando para falar porcentagem, é seguro fazer o MOB? Gente, é 99% seguro. Você sabia que esse percentual de segurança do método Billings é mais alto do que da pílula? Por quê? Porque a gente aprende a identificar quando a gente ovula. Se eu aprendo isso, acabou. E eu não tenho relação nesses dias, nos outros dias eu posso ter a vontade que eu não vou engravidar. Então, gente, é super seguro para quem precisa espaçar. Você só precisa aprender a utilizar o método e aprender a olhar os sinais que o seu corpo dá. E aí, segurança total. Para quem precisa espaçar, para quem tem dificuldade com o marido, para quem não pode ter filho no momento por questões de saúde, enfim. Tá? É super possível. Tem muitas alunas que conseguem, né? Eu já tive que espaçar por um tempo, do meu segundo para o terceiro filho, alguns anos, né? Tenho muitas alunas que dão lindos testemunhos que começaram o MOB com muito medo de engravidar, muito medo, e um período depois estão tentando engravidar. Tenho muitas alunas assim que me agradecem. Nossa, Nayara, louvado seja Deus, porque eu só tenho um filho e agora eu estou doida para ter o segundo, porque essa vontade foi despertando em mim, etc. Né? Tem muita mulher que não faz por causa de doença também, medo de AIDS. Gente, olha aqui. Aqui nós estamos falando para mulheres casadas, né? Não faz sentido viver o método Billings com quem não é seu marido, né? Por quê? Gente, a relação sexual ela foi feita para gerar vida, né? E essa vida precisa ser dentro do matrimônio, né? Ah, Nayara, eu tenho medo de pegar AIDS do meu marido? Não. Vocês fazem o teste antes de casar ou durante o casamento, ninguém tem AIDS e pronto. E a relação entre marido e mulher precisa ser inteira, precisa ser de uma entrega total, né? Agora, as pessoas que usam pílula porque tem relação à torta e à direita com todo mundo, essas pessoas eu não quero nem saber delas, gente. Eu não falo para elas, não quero saber. Por mim, elas lá e eu aqui. Tá entendendo? Eu não posso me preocupar com o mundo inteiro. Eu quero me preocupar com quem está aqui, com quem deseja fazer a vontade de Deus, com quem é católica e não quer cometer aborto oculto. É isso que importa, tá? Todo o resto é fazer o quê? É a vida aí da maioria das pessoas, entende, minha irmã? Então, assim, nós somos nós. Nós vivemos o ato dentro do casamento, né? Próprio para ter relação e para gerar vida. E eu esqueci da hora. Já são 10h03. Elisângela, que bom, vamos conversar sim. Eliana vai fazer parte da mentoria amanhã, que bom, esteja aqui na live. Gente, louvado seja Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui comigo hoje. Boa noite, eu quero muito parar de tomar pílula. Então, participe da live amanhã, que você vai parar em nome de Jesus e já vai começar na mentoria, né? Obrigada, Josinete, obrigada. Gente, amanhã é o nosso terceiro dia, vamos aprender sobre o MOB, estejam aqui, tá bom? Nos encontraremos no mesmo horário, 21 horas,
Eu vejo vocês. Que bom, Maria, você é solteira. Gente, boa, bem lembrado, né? Já que a live não caiu e nem apareceu aqui que vai cair, gente, essa live é para solteira, Nay? Óbvio, né? Óbvio que é. Inclusive para as solteiras, para as que namoram, que vivem namoro santo, castidade, é isso aí. Porque toda mulher tem que aprender sobre a sua fertilidade, certo? Toda mulher tem que aprender sobre o seu ciclo. Quanto antes a gente aprende isso, melhor. Então, se você é solteira, a mentoria é para você? Óbvio. Karina, gente, tira foto, me marca, vai, quero chuva de print hoje. Me marquem lá. É para você a mentoria? Óbvio que é. Você jovem precisa mais do que nunca aprender, para, se for preciso, no casamento usar, para já reconhecer a sua fertilidade enquanto é solteira, porque isso é um conhecimento próprio nosso, que nos foi tirado com o avanço da pílula. Então, toda mulher precisa aprender como funciona a sua fertilidade. Pronto, finalizei aqui, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo. Não esqueçam do print e me marquem. Tchau, gente. Beijinho. Obrigada, Karina. Fica com Deus. Esqueci de desligar aqui.